compartilhar com vocês a nossa experiência em São Vicente, que fica na Baixada Santista, aqui no estado de São Paulo. São Vicente fica a 70 quilômetros aqui da cidade de São Paulo. Ela é ligada à capital pela rodovia Imigrantes Anchieta. O nosso tempo de viagem durou em média 1h30. É um trajeto super curto, bem sinalizado, a rodovia é boa. Nós fizemos esse trajeto com muita tranquilidade. Eu nunca tinha ouvido falar na cidade de São Vicente, até recentemente, buscando hospedagem no litoral aqui do estado de São Paulo. Inicialmente nós iríamos ficar hospedados em Bertioga, nossa hospedagem foi cancelada e nós mudamos os nossos planos para São Vicente. São Vicente faz divisa ao sul com Praia Grande e ao norte com Santos. Esta cidade, na verdade, é uma ilha, então de fácil acesso, com pontes. É uma cidade histórica, fundada oficialmente em 1532. Conta a história que inclusive o Américo Vespúcio passou por aquele terreno, por aquele território. Quem deseja fazer um turismo em São Vicente para além das praias, também encontrará opções que contam um pouco dessa história e dessa cultura que nasceu ali na Vila de São Vicente. Em relação à nossa hospedagem, nós fizemos uma escolha, alugamos um apartamento pela plataforma Airbnb. Nós escolhemos ficar em um apartamento na Ilha Porchá, que para além de um bairro badalado, também é um ponto turístico, porque dali a gente tem uma vista para a Baía de Santos e para a Baía de São Vicente, muito bonita, de tirar o fôlego. O apartamento que nós escolhemos, a escolha foi porque ele acomodava toda a nossa família. Nós somos em 4 adultos e 2 cachorros, e além do mais, tinha uma vista de tirar o fôlego, lindo demais. Eu vou deixar as imagens aí para vocês que vocês acompanhem essa nossa escolha. O custo para 3 diárias foi de R$800. Então, como éramos 4 adultos, a hospedagem saiu R$200 para cada pessoa e nesse valor estava incluído a taxa de limpeza. Nós achamos o valor super justo porque estamos em alta temporada, super difícil de achar uma hospedagem com preço tão acessível. Apesar de ser um apartamento com essa vista espetacular, é um apartamento super simples que nos atendia muito bem. A ideia era que a gente estivesse ali mesmo para dormir à noite. Ele cumpriu essa função e, além do mais, o host deixou disponível para a gente cadeiras, guarda-sol, caixa térmica, tudo à nossa disposição para que a gente pudesse levar para a praia, as praias ali perto. E antes da gente continuar, deixa eu te lembrar de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos da notificação para que você seja notificado cada vez que a gente subir um vídeo novo por aqui. E lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares, para que eles também acompanhem conosco as nossas viagens, enfim, todos os assuntos que a gente aborda por aqui. Então eu vou compartilhar com vocês as coisas que nós fizemos durante esses dias por lá. O nosso foco nessa viagem era realmente aproveitar as praias, mas se você tiver interesse em fazer outros passeios para além de pegar um sol e aproveitar o mar, tem várias coisas legais para fazer. Ao lado da nossa hospedagem na Ilha Porchá ficava um monumento em comemoração aos 500 anos do Brasil, um monumento que foi projetado pelo Niemeyer e tem essa vista belíssima da Baía de Santos e da Baía de São Vicente. Em São Vicente também tem o teleférico, que leva o mesmo nome da cidade, Teleférico São Vicente, que percorre uma altitude de 700 metros, se não me engano. Ele tem uma vista não só da Mata Atlântica, mas também das próprias praias. Então, se você gosta desse tipo de aventura, eu super recomendo que vá até o teleférico e viva essa experiência. Tem outras coisas para fazer por lá também, que eu acabei não correndo muito atrás para fazer, porque realmente a gente queria aproveitar os dias de sol e praia. Mas tem o Parque Cultural da Vila São Vicente, tem a Casa Martim Afonso, que é esse fundador ali
da vila, algumas igrejas históricas, o Morro da Asa Delta, ali de onde tem a praia de Tararé, onde fica o teleférico. Determinada hora do dia, você olhava para o céu e via muitas pessoas saltando de asa delta. Quem tem essa coragem, fica aí a dica que em São Vicente você tem essa opção também. Eles fazem esse passeio lá do morro todos os dias. Das 6 praias existentes em São Vicente, nós aproveitamos 3. Nós escolhemos 3 mais próximas ali da nossa hospedagem para aproveitar cada uma delas em um dia. A ideia era mesmo passar um tempo ali no sol. Então a primeira é a Praia dos Milionários, que é uma praia mais curta, mas muito tranquila, tem umas pedras assim bem bonitas. É uma praia com menos serviço de quiosque, mas ainda assim aparece uma pessoa ou outra vendendo uma água, um refrigerante, uma cerveja. Uma praia super familiar, as famílias chegavam com cachorros, enfim, com crianças para brincar ali. O mar bem tranquilo, rasinho, parecia uma piscina. Muito boa essa praia, a gente adorou ficar nela. Seguindo a Praia dos Milionários, logo ali ao lado, tem a Praia de São Vicente, que é mais conhecida como a Praia do Gonzaguinha. Eu acho essa praia mais agitada, as ondas um pouquinho mais fortes e tinha bastante gente assim, mas ao mesmo tempo ela não tinha um serviço de quiosques, barraquinhas, ali um serviço na beira do mar tão estruturado quanto a Praia de Tararé, que é a próxima praia que eu vou comentar com vocês. Então, para a Praia do Gonzaguinha, nós levamos um cooler com várias bebidas, lanchinhos, e ali a gente ficou durante todo o dia. Quando passava alguém vendendo milho, alguma coisa assim, a gente comprava. Mas realmente na hora que bateu a fome para almoçar, a gente saiu dali um pouquinho e é só atravessar a rua, você tem várias opções de restaurantes à sua disposição. A terceira praia que nós aproveitamos em São Vicente foi a Praia de Tararé. Essa nós gostamos bastante, inclusive no nosso primeiro dia, nós chegamos e paramos ali para ver o pôr do sol. Meu primo ficou jogando futevôlei com as pessoas lá, a galera super entrosada, muitos quiosques, muitos restaurantes, um atendimento 10 de 10, na beira do mar, com preços justos, nada muito exorbitante, como a gente costuma ver em algumas praias. Então nós achamos que realmente a relação custo-benefício de ter ido para São Vicente valeu muito a pena. Uma quarta coisa que nós fizemos por indicação do nosso host do Airbnb, ele deixou uma mensagem muito fofa e recomendou que nós conhecêssemos a escuna Mestre dos Mares, que é uma escuna que saía do Porto de Santos, a uma distância, se eu não me engano, de 15, 20 minutos de carro da Ilha Pochá, que era onde nós estávamos hospedados. Essa escuna tem uma saída 4 vezes ao dia, o passeio que dura umas 2 horas, com uma parada para banho. Esse passeio da escuna Mestre dos Mares passa ali pela Baía do Guarujá, pela Orla de Santos, pelo Porto. Eles vão dando informações, além de ter uma série de atividades para entreter realmente a gente dentro do barco. O barco tem uma temática pirata, um bar que funciona o tempo inteiro durante o passeio. Eles fazem brincadeiras com músicas, com as crianças, com os adultos, sorteio brindes, sorteio mais passeios, bebidas do próprio bar. E valeu muito a pena nós termos feito esse passeio. Ele teve um custo de R$50. Pelo menos no dia em que nós fomos fazer esse passeio, eles informaram que o ideal era chegar meia hora antes e comprar o ingresso na hora. Ou seja, não era para comprar, fazer o pagamento antes por WhatsApp e chegar lá para embarcar. Porque a embarcação ela tem um número máximo de pessoas e acho que a dinâmica deles funcionava mais assim. E nós chegamos, estava nublado. Minutos depois que nós começamos o passeio, o tempo mudou, o tempo abriu e fez um dia muito lindo, valeu muito a pena. Eu não pulei no mar durante esse passeio, mas o Pablo pulou, o Felipe também pulou, minha tia que estava comigo, a gente ficou lá no bar, tomando os nossos bons drinks, enquanto eles aproveitavam essa parada para o banho. Em relação aos custos com a alimentação, nós achamos os custos
bem abaixo do que estávamos acostumados em beira do mar. Como a gente estava no apartamento, alguns dias nós cozinhamos à noite, até porque estávamos cansados de ter passado o dia fora, pegando sol e mergulhando. Mas, em geral, os valores das refeições por pessoa custavam entre 30 e 50 reais, opções com peixe, com camarão, batata frita, pratos bem servidos ali na própria orla da praia de Tararé. Ao lado da nossa hospedagem tinha um restaurante choperia também muito famoso, que é o Terraço. Quem tem vontade de provar uma culinária diferente, com frutos do mar e ainda com uma vista de tirar o fôlego, sempre acaba conhecendo esse lugar que tem os valores um pouco mais elevados em comparação com o resto da cidade. Além do mais, eu recomendo que, se você deseja ir até lá, que vá na hora do almoço, porque daí você pega com a luz do dia toda essa vista que é realmente impactante, linda, vai render aí um registro fotográfico, visual super bonito. Esta foi a nossa experiência em São Vicente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber de todos esses detalhes. Caso tenha ficado alguma dúvida, me inscreva no Instagram ou deixe seu comentário aqui nesse vídeo. É super importante para a gente saber como cada uma dessas informações chega para vocês. Obrigada por acompanhar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. Mais uma vez, deixe seu comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!